paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Essa profecia em Ezequiel 37, o vale de ossos secos, muito pregada. Ah, é a igreja que está morta? Não. Aqui, literalmente, é a terra de Israel, é o povo de Israel, no cativeiro, abandonado, esquecido, praticamente morto. Não há espírito neles, não tem um vigor neles. Então, Deus fala: esses ossos que estão praticamente secos, mortos, profetiza sobre eles, porque eu mandarei o Espírito, o meu Espírito, para que vivam. Sem o Espírito de Deus, nós não vivemos, porque tudo que somos, que fazemos, é pelo Espírito de Deus. Se nós reconhecemos Jesus Cristo como o único, suficiente e verdadeiro Salvador, é pelo Espírito de Deus. Se reconhecermos Jesus como Filho de Deus, é pelo Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus não dá essa vida para nós, andamos por aí como múmias, mortos. Andamos para lá e para cá, mas não há vida em nós. E é essa vida que Deus quer, que tenhamos vida através do Espírito Santo dele. Amém? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, eu ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço,
e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Já expliquei, Davi se torna rei, Jesus, descendente de Davi. Quando Jesus é crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita e depois de uns dias ele vai para o céu. É ali onde está o reinado de Davi, eterno, através de quem? Jesus Cristo. Por quem esse reinado? Jesus Cristo. Então, Deus não vai falar especificamente Jesus, ele vai falar o que? Davi. Tanto é que aquele homem grita: Jesus, ó filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não é verdade? Bartimeu, cego, não via, mas ele ouviu. E aquilo que ele ouviu ficou no coração dele. Tanto que quando Jesus passou, houve um comentário, ele já estava com aquilo no coração. E ele fala: esse é Jesus, o filho de Davi. Jesus, ó filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então o reino de Davi começou aqui na terra, mas ele é eterno e continua onde? Lá no céu. Capítulo 38. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Mesegue e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as suas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros,
que habitam todos, sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapaces te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Mais uma vez, Deus agora está profetizando contra Gog. O que as pessoas fazem? Já expliquei lá atrás. Deus, às vezes, nos coloca numa situação desagradável, mas a gente sabe que Deus está nos provando. Mas os outros, olha, fez coisa errada, olha, está em pecado. Todo mundo acusa, não tem um para ajudar. E Gog, agora eles estão ali, eles estão de volta, mas a muralha deles não é resistente contra o meu exército. O povo dele não é forte o suficiente contra o meu exército. A muralha pode ser fraca, o povo pode ser forte, mas o Deus que age por nós, contra esse não tem adversário. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais, então, profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. É aquele caso. Olha, você viu Israel? Não era um povo de Deus? O que está acontecendo com eles agora? O povo de Deus, o que acontece? Envergonhou a Deus. Então Deus agora está punindo. Mas você acha graça nisso? Não. Foi o que eu expliquei lá atrás. Nós, às vezes, cometemos coisas que envergonhamos o nome de Deus. Mas as pessoas acham graça em algumas coisas. E Deus não se agrada. Então agora, ele está falando, você vai invadir Israel, Gog? Você vai prejudicar o meu povo? Você falou que vai, né? Então eu estou te esperando. Venha que eu estou te esperando. E deixa acontecer. As pessoas se esquecem que nós temos um Deus em nosso favor. Como é que está escrito? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
É isso. Libertação dos opressores. E aí, a gente vai rir depois dos inimigos? Claro que não. Nós não desejamos o mal dos nossos inimigos, mas infelizmente eles procuram a própria ruína. E aí quando caírem, ninguém me avisou. Será que não?